E aí pessoal, tudo bem? Luiz Eduardo aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a maneira errada que você está pensando sobre a tua preparação, tá? Muita gente se prepara para uma prova, para um concurso, até para um vestibular, pensando na aprovação naquela prova, pensando na aprovação naquele concurso. E essa forma de pensar, eu acredito que é uma forma que tem mais a te atrapalhar, a te ajudar, porque você acaba pensando demais no dia em que você vai ser testado, em o que vai acontecer naquele dia. A questão vai levantar um questionamento sobre uma informação que você talvez tenha, talvez não tenha, vai depender do seu nível de qualidade de estudo naquela informação, de retenção, de memorização. Então essa forma de estudo é uma forma que eu acredito que deixa quem está estudando muito mais ansioso, mais nervoso, achando que não é capaz, porque ela sempre compara como ela está hoje em como ela tem que estar no dia da prova. E ela não pensa em si no processo, que é o mais importante. E quando você coloca como uma meta algo que você tem que fazer, que ele está sujeito a muitas coisas no meio do caminho, geralmente a gente tende a perder o interesse por aquele desafio. Então, por exemplo, se você pensa que no dia da sua prova, que muitas vezes você não sabe quando vai ser, você ainda nem começou a estudar, está muito iniciante, e você pensa em ser aprovado naquela prova ali, isso vai te deixando muito nervoso. Você esquece das tarefas que você tem que fazer até você estar pronto para aquela prova, você pensa só no objetivo final. A minha proposta é que você tente fazer uma coisa, uma forma de pensamento diferente, que eu acredito que vai melhorar muito os teus estudos. Você não está se preparando, o seu objetivo não deve ser ser bom lá na prova, o seu objetivo deve ser encurtar cada vez mais o teu material de revisão, tá? Material de revisão pode ser o que você quiser, pode ser a aula grifada, pode ser um caderno feito, pode ser mapa mental, pode ser qualquer coisa. Só minha ponderação é que se você precisa fazer uma preparação rápida, há métodos de revisão que são bem mais rápidos do que outros, né? Apesar de você abrir mão de uma coisa ou outra, há métodos que são bem mais rápidos. Então, por exemplo, o mapa mental ele é muito bom, mas geralmente o pessoal perde tempo fazendo. O resumo escrito, a mesma coisa, tá? Agora, já um material que você estudou grifado, geralmente já é bem mais rápido de você fazer, correto? Então, olha só, a sua meta a partir de hoje, o seu objetivo ele tem que ser: estou estudando para eu encurtar cada vez mais o meu material de revisão, seja ele qual for. Então, como é que você encurta? O que é um material de revisão curto? Ele tem que ser um material de revisão em que ele aborde o que pode cair na prova, o que tem mais chance de cair na prova, o que é mais importante, e também dentro daqueles assuntos as suas principais deficiências. Aqueles pontos que você, quando faz questões de provas anteriores, da prova que você quer fazer, você acaba errando com mais frequência, tá? Então, esse teu resumo ele tem que ter essas informações obrigatoriamente. Só que, claro, quando a gente começa a estudar, a gente não sabe o que cai, o que é importante, o que não é. Então, estude sem se preocupar em memorizar, depois passe de novo pelo seu material, depois grife o seu material, tá? Caramba, tô suando aqui, hein? Mas aí depois grife o seu material, tá? Continue estudando, faça exercício, volte ao material, sempre dê feedback, fez exercício, olha no teu material, vê se o que você errou tá grifado, para que na próxima revisão você possa ver novamente, tá? E aí sim, cada vez mais você vai encurtando esse material de revisão. Tanto que um assunto que você estudou em uma aula, que você tenha demorado talvez 4 horas para estudar, a cada vez que você vai revisando mais, fazendo mais exercício sobre aquele assunto, o seu tempo necessário para revisitar aquele assunto, rever aquela aula, ele vai diminuindo. Vai chegando ali de 5 horas, ele cai para 2 horas, ele cai para 1h30 e vai caindo. Eu, por exemplo, na reta final da minha preparação para o concurso de auditor fiscal aqui em São Paulo, havia disciplinas lá que eu revisava cada aula em 5 minutos. Mas eram disciplinas que quando eu fui estudar inicialmente demorava 4 ou 5 horas para estudar. Então, o que aconteceu? Como a nossa memória é muito volátil, a memória de quem está estudando, muita coisa para ser testado no momento aí que a gente não sabe quando vai ser, a nossa memória acaba esquecendo mais rápido, ela acaba ficando mais volátil, uma memória diferente de quem dá aula da matéria, por exemplo, que tem tudo na cabeça. Então, o ideal é você ter esse material de revisão. Esse material de revisão, o que ele faz? Ele te transforma na hora que você revisa. Então, antes de consultar esse material de revisão, se eu te der uma bateria de exercícios, você vai acertar quase nada, vai acertar 50%, e depois que você revisa, perde lá as 5, 6, 7 horas para revisar todo o material de uma determinada disciplina. Se você pega o teu material de revisão, se você pega agora aquela bateria, você agora vai acertar 90%, 95%, 100% daquele assunto. Então, isso aconteceu comigo numa prova do concurso de município de Porto Alegre, de auditor fiscal. Eu acertei 95% em civil, comercial, penal, eram 20 questões.
porque eu consegui fazer minha revisão, eu demorava 6 horas para revisar civil, 6 horas empresarial, 7 civil, e se eu não me engano 4 penal. Mas a prova foi cancelada, depois remarcaram, e nessa prova remarcada eu preferi dedicar tempo às matérias que eu não tinha estudado, que eu não tinha revisado bem. O resultado foi que na segunda prova em civil comercial penal, ao invés de acertar 19 das 20, eu passei a acertar 13 questões, 12 ou 13 questões, agora nunca me lembro. Mas claro que eu fui melhor nas outras matérias. Um constitucional que eu tinha acertado 13 das 20, eu passei a acertar 17, porque deu tempo de eu fazer essa revisão. Então o seu objetivo agora precisa ser não estudar para a prova, não acertar muitas questões. A cada vez que você estuda, você precisa focar em melhorar o seu material de revisão, encurtar o seu material de revisão, tá bom? Essa forma de pensar, ela até tira a obrigatoriedade de você, não, eu tenho que estar acertando mais questões. Não precisa. Quanto mais erro, melhor, porque quanto mais erro, você melhora o teu material de revisão. Claro, né, pessoal, né, não é absolutamente o que eu estou falando, mas claro que o seu compromisso precisa ser acertar mais questões, claro que no fundo o compromisso é também com a prova, mas você colocar na tua cabeça que não, eu estou estudando para elaborar um material de revisão bacana. Não necessariamente resumo escrito, não necessariamente um material muito demorado de você elaborar, tá bom? Mas pensa aí, tenta aplicar isso em algumas coisas aí, eu acho que vai melhorar muito a tua cabeça, faz a gente estudar mais rápido, faz a gente preparar o material para um momento do futuro, sim, a gente ter essa revisão mais rápida na véspera da prova, porque é assim que a gente lida com a nossa cabeça, que é muito volátil, tá? E com toda a carga de memorização que a gente precisa, beleza? Então um abraço aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tá vendo uma série de vídeos aí bem editado, bem bacana, sobre como estudar para concurso, como iniciar seus estudos. Em breve vocês vão ver esses vídeos aí, beleza? Um abração, tchau, tchau, até a próxima.